Bom dia a todos, continuando o projeto de revisão diária, tanto do índice quanto do dólar. Vamos para o dia 29 de junho, segunda-feira. Lembro que esse projeto é de caráter educacional, que eu falo pausadamente. Então, sinta-se à vontade de assistir uma velocidade acelerada. Então, abertura do dia, gap de alta. Ele foi praticamente até a VWAP do dia anterior. Ele está esticado em relação às médias, a média de 20, média de 200, de 8, então nada a fazer. A gente tem a primeira correção do dia praticamente sem volume algum. E nesse momento, o que eu faço? Eu coloco meu FIBO para saber o que está acontecendo, tá? E já começo a ter aqui o desenho do primeiro movimento do dia. Então aqui a gente tem uma situação, vou colocar um zoom. Tá? Fez um pullback, candle amplo positivo, chegou a romper o primeiro movimento, ou seja, chegou a dar uma compra. Eu não operei porque, afinal de contas, são 9 horas e 15 minutos, 9 e 20. Estou fora disso, médias estão longe. Tá? E, é claro, olha que interessante. Aqui a gente já vê até onde fechou o candle, para onde abriu um gap de quase 100 pontos. Tá? Então isso já dá alguns detalhes de que o dia vai ser um pouco complicado, então é melhor a gente esperar um pouco. Tá? Foi até a região de 38.2 e agora sim a gente tem um candle positivo. Tá? Quem gosta de se antecipar, aqui tem uma entradinha de compra, tá? Arriscada com tudo. Tá? Deu a entrada, bateu na máxima do primeiro movimento e fechou no dentro. Tá? Eu particularmente não operei nada disso, a gente vai acompanhando. Então se a gente for analisar, a gente tem um cenário onde os candles estão trabalhando dentro deste candle negativo. Perfeito? Só fazer enchimento, tudo claro, só para a gente entender o que está acontecendo. Então a gente quase como se a gente tivesse um movimento dentro de um outro movimento. Média de 20 ainda está afastado. Olha lá. Tentou romper para baixo, tentou romper para cima. Dentro do mesmo candle. Aqui tem uma nova entrada, mas como o movimento está errático, a gente já sabe. Olha que interessante. Ele vem na máxima, fez um pullback. Praticamente. Entra aqui, ó, fez um pullback, mas fechou fora. Então a gente já está com aqueles sinais de que ele vai fazer aquela explosão para cima. E se a gente for analisar sobre outra ótica, que é uma ótica que eu tenho explorado muito, ele sempre está respeitando o movimento anterior. Então a gente já tem um movimento primário, mas aqui a gente começa a ter o quê? Um pivôzinho de alta, né? Fundo, topo, fundo, região 50, né? Que é aquela questão dos fractais. Então, um candle de alta, tá? 10 e 20, a cara da média de 200, tu vai comprar. Eu vou falar, eu comprei, e nem preciso falar qual foi o meu resultado. Uma operação totalmente segregada, por quê? Porque a média de 20 ainda está afastada. Eu não posso ter expectativa de que ele vai romper, vai andar 1000 pontos. Então,
deu entrada, ficou na média de 200 e pancadão para baixo, abertura do S&P, tá? E o mais interessante, vamos ver qual que foi o espelhamento do movimento anterior. Eu tinha tanto um pivô quanto espelhamento. Ó, o topo, já que ele foi lá. Então aqui a minha mensagem para vocês pessoal, tome muito cuidado. Eu sempre estou fazendo alvo pelo espelhamento para ir fazendo a defesa. Aqui, ó, não fiz, foi estopado, tá? Amplo, tendo negativo com muito volume. O que eu fiz? Já vendi também. Já vendi, nem pensei duas vezes, tá? Que foi um stop eu fui estopado, na verdade, eu fui estopado exatamente aqui. Eu tinha protegido aqui embaixo, tá? 360 pontos. Já fiz uma venda, tá? Então já estava no stop de 570 pontos. Perfeito? Deu giftzinho, deu até uns 150, quase 200 pontos de calor. Quem acompanhou pelos 2 minutos viu que os candles positivos do gift tiveram nenhum volume, tá? E foi lá tentar perder a mínima do dia, tá? Não perdeu. E nessa hora, o que a gente tem que ter em mente? Aquele item que eu falei do espelhamento do movimento anterior, olha lá, já que foi exatamente ali, até rompeu, não lembro se veio um pouquinho mais, veio até um pouquinho mais, vamos ver onde que ele foi, 100%, ó, vai ter 100%, ele não chegou a limpar, chegou a limpar esse espelhamento, tá? Que foi onde ele ficou, e nessa hora, se eu não me engano, eu estava com 600 pontos de quê? Coisa assim, 500 e pouco, tá? 516 do stop de 565. Como não tinha chego na relação para 1, eu só tinha feito uma parcial neste alvo, eu defendi ela, operação praticamente no meu break-even, ele estava por aqui, tá? Ele tentou novamente vir para baixo, não conseguiu, e aqui nesse ponto, novamente chama atenção, a gente sempre tem que estar prestando atenção em qualquer movimento que ele faz. Ele veio até aqui entre a região de 50 e 38.2, tá? E veio embora reto no primeiro alvo, então vou até fechar esse candle aqui. Ele não foi do primeiro alvo do espelhamento para baixo, tá? Ele foi, inclusive, se eu pegar um espelhamento, ó, tanto este espelhamento quanto este espelhamento são iguais. Então, ele foi reto no primeiro alvo do pivôzinho. Eu estava falando, tanto esse espelhamento aqui para baixo ele foi, quanto este movimento para baixo, tá? Essa é a magia dos fractais. Ele veio para cima, nesse momento eu já fui estopado, tá? Já vi que não ia ter muito o que fazer, que ia ser estopado, então amplio a região do primeiro movimento, eu já vou ampliar ela, tá? E foi embora na média de 200, já rompeu o topo, ficou se amarrando,
Então, a partir desse momento, vamos entender por que ele foi até lá. Foi até aqui. Eu tinha meu pivôzinho aqui. Ele foi um pouco ali, algo como praticamente até aqui. Então, eu vou deixar o 100% aqui. Ele esticou, rompeu a média de 200, as demais médias estão longe. Veio na média de 20. Deixou um martelo, né? Aqui, a região que eu tinha desenhado. Até que eu nem mudei o desenho da região, né? Então eu pensei, superação da máxima é compra. Não foi, tá? Veio até 38.2, eu considero isso aqui como um falso rompimento. Um candle de indecisão com bastante volume. E tá saindo daquela região. Então aqui eu posso ter um novo processo de compra, exceto por um ponto. Por qual ponto? Se eu tive um topo, um fundo, tá? Que ele foi exatamente aqui, ó, exatamente no alvo desse espelhamento, então estou numa zona de confluência, que ele está tanto na retração do movimento de baixa quanto na retração do movimento de alta. Isso ali eu tenho uma compra, deu a compra, vê que não deu stop, mas passou calor. Tá? E para aquela pessoa mais conservadora, só teríamos uma operação onde, quando rompesse aqui os 100% e fizesse um pullback de green, tá? Então, o mais interessante é que depois que armou o pivô, eu já sabia de onde o ativo ia e não encontrei nenhum lugar. Ou também não procurei, não quis correr o risco. Por quê? Bom, fez um pullback um pouco mais complexo. 1,20, um candle que rompeu todo esse movimento. E aqui é legal. Tá? Legal porque olha para onde ele foi. Eu tinha um alvozinho ali, então podia colocar uma conta. Passou reto. Tá bom? E foi embora. A gente vê que encontrou dificuldade para romper aquela região. Encontrou tanta dificuldade que ela ficou o quê? Ficou se fresqueando nela aqui, ó. Se fresqueando. Tá? Aqui, na superação dessa máxima aqui, eu fiz uma compra, o movimento já estava bom. E eu tive um outro fator que me chamou a atenção, que é o seguinte: consegui fechar acima deste candle. Então fiz uma compra aqui, não respeitei o stop técnico, ela chegou a dar 200 pontos, protegi a operação no break-even, quando na verdade o stop técnico estava aqui, tá? E ó, bem complexo. Então ele retornou para dentro dessa região antes de efetivamente vir embora e chegar no alvo só às 17 horas e 20 minutos. Então quem comprou aqui, ó, como eu comprei, né? O stop estava aqui, quase chegou a cutucar o stop aqui, teria tido um bom ganho, mas a gente vê que foi um dia complicado. A gente teve o pivôzão e depois uma série de pivôzinhos. Como assim? Isso aqui não é um pivôzinho?
Posição de 61.8. E não, pifozinho. Da mesma forma que quem opera espelhamento, né? Vamos lá. Ele não pode descansar no espelhamento, no primeiro alvo de espelhamento. Ele não foi exatamente em 100% do alvo de espelhamento. Ele foi, tá? A gente tem que aprender a utilizar bem a ferramenta de FIBO. A gente tem primeiro o principal movimento do dia. Eu vou falar que eu considerei um movimento sujo. Como assim o movimento sujo? Ele fez o primeiro movimento para baixo. Deixa eu pegar aqui meu movimento para baixo. Ele não atendeu o movimento para baixo. Tá? Que era aqui. Ele atendeu os espelhamentos. E quando ele fez o movimento para cima, ele passou praticamente o dia inteiro fazendo pullback nele. Ele foi onde? Exatamente no alvo. Então, tanto o alvo do pivô quanto o alvo do espelhamento são os mesmos. Bom, ele passou aqui, ó. Se a gente for analisar. Duas horas, 3 horas fazendo um pullback complexo. E por que ele ficou fazendo um pullback complexo aqui? Vamos entender por quê? Agora está explicado. Olha essa média de 200, tá? Passando por aqueles 15 minutos, e olha onde que efetivamente quem opera um time frame maior, vou até pôr uma média de uma seta aqui, quem opera um time frame maior, tá? Pintar ela em outra cor. Quando que o movimento foi? O movimento foi apenas fazer o halt na média de 20 nos 15 minutos. Tá? Então, recuperados 5 minutos, vamos ver onde é que foi a operação. E eu entendo que ela foi aqui, embora tenha dado, tenha corrigido antes de ir para a posição. Tá bom? Então, agradeço. Um forte abraço a todos.